Pô, pessoal, vamos agora então para nossa penúltima aula, antes de eu conseguir entrar em mais alguns detalhes com vocês e mostrar realmente como é que opera, como é que faz uma compra de um tesouro, né, de uma ação ou de um FI. O que é o FI, né? O FI significa fundo imobiliário, né? São os fundos imobiliários. E é uma forma muito interessante para você ganhar dinheiro constantemente, né? Dinheiro passivo. Então, fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você. E como na ação paga dividendo, o FI ele paga alguns proventos, né? E os fundos imobiliários é realmente o que você está vendo aí na nossa imagem, né? São fundos de imóveis, seja eles centros logísticos, prédios empresariais. Você, em teoria, financia essa estrutura, né? E recebe por um, entre aspas, aluguel. Tá? Então, ele é um fundo de investimento imobiliário. Então, você basicamente compra pedaços de imóveis, né? E faz com que as pessoas, aí várias pessoas, paguem pedacinhos desse aluguel para você. Então, por exemplo, propósito que você, né, já viu aquela pessoa que comprou uma casa, comprou um apartamento, e aí colocou ele para alugar. E aí ele cobra 1.000, 2.000 reais aí num aluguel, né? Pagou 300 mil reais, por exemplo, nessa casa. Qual que é o risco que essa pessoa está correndo? O risco que ela corre é da pessoa que está pagando aluguel ou não pagar o aluguel, ou ela corre o risco de achar um outro imóvel, né? E aí ela tem que procurar uma outra pessoa para alugar este imóvel. No fundo imobiliário, você reduz muito esse risco. Por quê? Quando você compra um fundo, né? Então imagina que você comprou um fundo de um galpão logístico. Esse fundo ele tem 16, 20, 40 prédios, né? Centro de distribuição construído no Brasil. A chance dos 40 ficarem vazios é muito pequena, muito, muito remota. Isso pode acontecer com um, dois, né? Acontecer uma coisa ou outra. É, e obviamente que isso é importante que você analise também, né? Escolha fundos que tenham um bom patrimônio, né? O foco do fundo imobiliário é um foco bastante alto em recebimento de proventos. Então, o fundo imobiliário, diferente de outros investimentos, ele te paga mensalmente, todos os fundos te pagam mensalmente um provento, tá? Que é um dinheirinho ali. Normalmente 50 centavos, 70 centavos todos os meses. E o risco dele aí é um risco considerado como baixo barra moderado, né? Pode acontecer alguma coisa do fundo falir, né? Pode acontecer, mas é muitíssimo difícil, tá? Então é um investimento aí que não tem um risco tão alto quanto uma ação, muito menos uma volatilidade, né? Porque imagina assim, um galpão logístico não vai ser tão volátil quanto uma ação, não tem um porquê. É algo físico, né? A não ser que caia uma bomba ali dentro. Mas caso contrário, é muito difícil o valor deste fundo variar. E existem alguns tipos, né? Os fundos de tijolo, né? Que são imóveis, realmente imóveis físicos, como os galpões logísticos, os prédios. Existem fundos de papel, né? Que são recebíveis imobiliários. E existem fundos de fundos, né? Que eles são as cotas desses fundos imobiliários, tá? Então, são basicamente três tipos de FI, que eu vou mostrar também para vocês como é que analisa, como é que define um bom FI. E aí, novamente, né? Como escolher um bom FI? Você também pode ir lá no Status Invest, assim como eu mostrei para vocês nas ações. E é importante você olhar quanto eles pagam, né, de dividendos. Eu estou usando a mesma palavra dividendos, mas o correto em FI são proventos, tá? Mas só para a gente ter a mesma nomenclatura das ações. Qual é o valor do patrimônio? Então é muito importante que você olhe um FI que tem um bom patrimônio, né? Você não vai investir num fundo que tem um patrimônio pequeno, tem um prédio só. O risco dele quebrar também aumenta, né? Dívida. Se ele tiver muita dívida, ele vai ter que vender os prédios. Ele vai ter que vender os galpões, vender toda a estrutura. E aí, por consequência, vai cair os proventos que você iria receber, né? Então, quais foram os últimos proventos? Então, vamos dar uma olhada em como analisa alguns FIs, né? E aí depois a gente já entra nessa parte de como investir. Então, vamos lá. Como analisar FIs? Então, novamente, você pode vir aqui no site, né, da mesma forma. Você tem aqui algumas buscas avançadas, você pode pesquisar um pouquinho sobre esses fundos, né? Então, tudo sobre fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Tá? Então, tem algumas planilhas aqui que você pode baixar, que é bacana. Ele mostra também as principais altas, tá? Então,
este fundo aqui, ó, aumentou 3% hoje. Tiveram alguns outros fundos que caíram significativamente, né? Mas o fundo em si ele costuma cair 1% num dia, subir 1% no outro. Então é algo que não varia tanto o valor deste fundo. O que varia realmente no fundo é isso aqui, ó, tá? Que são os recebíveis, né? Os dividendos. Então, olha só, por mês esse fundo pagou 50 centavos, 50 centavos. Esse aqui, ó, pagou 2,47. Então imagina só, você tem 50 ações desse fundo, né? Vamos fazer uma continha bem simples, ó. Vou abrir a calculadora aqui, ó. Se você tem 50 fundos, né? 50 ações desse fundo, e ele te paga, vamos supor, ele te paga 60 centavos por mês, você tem 30 reais por mês, vezes 12, 360 reais por ano, tá? Uma conta bem simples, né? Você não tem um patrimônio muito grande também. Então tem esse aqui, o HCTR11, eu não conheço, eu não conheço esse fundo, mas vamos abrir. E a análise também é bastante parecida, né? Então aqui a gente tem o valor atual, este fundo custa R$ 146, né? Chegou a 92, a mínima, e a 158. Olha só, o dividendo yield, lembra que eu mostrei para vocês que o dividendo yield de algumas ações era de 5%? Quando a gente fala de FI, a gente está falando de altos dividendos, tá? Aqui você pode olhar né, a mudança no preço, você vê que não é tão significativa, né, que teve a Covid, mas você vê que ela é praticamente estável, né, ela se manteve mais ou menos aqui, assim, né, 130 e poucos reais. Se a gente continuar descendo aqui, né, então, a gente pode olhar os últimos rendimentos, e aqui os proventos, isso aqui que é muito importante quando você for analisar um FI. Então, olhar proventos por ano, né, então, olha só, 2019 ele pagou R$ 6 em um único ano, tá, então, significa que, novamente, bem na calculadora, era R$ 6,31. Dividido em 12, tá pagando mais ou menos isso por mês, 52 centavos, tá? Agora, se eu tivesse 100 ações vezes, né, R$ 6 ali, você tem R$ 600. Já no ano de 2020, ele pagou um valor altíssimo, R$ 19 em um único ano, né? Aí pra você entender por que ele deu esse salto tão grande. Ele é um fundo novo, você pode observar, de 2019, só tem dados de 2019, 20 e 21. Já 2021, né, acabou de começar, já pagou 2,47. Então, tá pagando bons proventos bastante interessantes aqui. Aqui você pode olhar se teve desdobramento, né, ou seja, se dividiu as ações. Aqui ele fala um pouquinho, né, é importante você olhar o CNPJ, então ver se eles são envolvidos com algum problema, uma corrupção, alguma coisa do tipo, né? Então são títulos e valores imobiliários. Essa é a administradora, também é importante que pesquise sobre ela, tem o telefone, tem tudo, site, é importante você abrir e olhar. Aqui mostra o patrimônio líquido. E o que eu costumo olhar no patrimônio líquido? O crescimento. Então, olha só, eles estão num crescimento constante de patrimônio líquido. Isso é bem positivo. Aqui ele mostra alguns resultados. Isso aqui é importante que você analise também, de onde o HCTR11 tem recebido os valores, né? Então, aluguel, venda, se for venda, pode ser um ponto de atenção, né? Porque se está vendendo, ou porque está tendo prejuízo, ou porque tem dívidas. Então, observa, pode ser venda, né? Então, por exemplo, você pode tirar tudo, né? E deixar só venda, ó, não tem nada. Então, significa que ele não está vendendo, né? Então, na verdade, ele está recebendo aqui, ó, entre aluguel e outros valores aqui. Tá? Aqui mostra o caixa também, tá? Então, os fundos da empresa. Os valores que ela está pagando, né? Então, se ela tem despesas, né? Ó, as despesas estão aumentando, né? Se ela está adquirindo imóvel, isso é importante, né? É importante que a empresa continue adquirindo imóveis. Qual que é a renda para distribuir? Aqui não consta nada. Taxa administrativa também muito pouco. Então, basicamente as despesas deram uma aumentada significativa aqui, né? 150 milhões de reais, né? Tem outras taxas administrativas. É importante aí que você analise
quais são os custos que esse fundo imobiliário está tendo hoje, antes de você investir. Até para você analisar e definir, por será que esses custos que esse FI tem hoje são muito altos? Será que a tendência é o custo continuar aumentando e o lucro diminuir? Isso, por consequência, vai impactar os seus proventos? Então, são pontos aí importantes que você precisa estar analisando, né? Aqui ele mostra um pouquinho do portfólio, tá? Então, isso é legal. Olha só, aqui nos portfólios ele mostra, ó, um prédio, tá? Tem um Bradesco, né? Pagando este valor, tem essa Devante pagando este valor. Então é importante que você olhe também quem está, né, nesse portfólio, quais são as empresas. Tem a Forte Seguradora também pagando aí alguns valores. Então, pelo jeito, é um único prédio, né? Vamos ver, tem um local aqui onde a gente olha a quantidade de ativos, né? Então, acho que é aqui. Comunicados, não, aqui você pode olhar alguns comunicados, o índice, os últimos eventos, tá? Deixa eu dar uma subida aqui. E essas propagandas aí aparecendo, né, no meio do caminho. E vamos lá, aqui o patrimônio. Na verdade, ele é um título, ele tem um, aqui ó, FIs relacionadas, né? Ele tem algumas FIs aqui, ó. Então é importante que você, inclusive, analise elas também. Tá? Essa daqui não tem nada, provavelmente não seja nada de muito importante. Vamos olhar outra FI. HGLG. É uma famosa de logística, tá? Novamente, você olha o valor dela, quanto ela pagou de dividendos, 6%, né? O crescimento dela nos últimos anos, bem crescendo, isso é bem positivo. Valor em caixa, também ponto importante. Últimos rendimentos, coloca no período máximo, analisa aqui por ano, bastante estável, bem positivo. Aqui você olha os últimos rendimentos e quanto ela pagou, ó, 2 e pouco, tá vendo? Em um único mês também super positivo. Subscrição, aluguel aqui, né? Ó. Desce mais um pouquinho, você olha novamente o que está correlacionado, as FIs relacionadas. Ela é focada em quê? Então ela é focada em logística, tá? Os contatos, acessa o site, olha o site. Né? Novamente, olha o patrimônio positivo, o patrimônio vem crescendo, então isso é positivo, que ela tem adquirido novos imóveis, tem comprado novos imóveis. Aqui você olha novamente os valores, né? Então ela tem recebido mais de que, e quanto? Vendo? De venda, ela vendeu 13 milhões, teve 21 milhões em aluguel, 124 milhões em outros recebíveis. Aqui caixas também, você pode ver o fundo, né? Ó. Fundo de renda fixa, 324 milhões. Ela tá pagando aqui, ó. Tá vendo? Aí você vê as despesas novamente. As despesas administrativas, aquisição de imóveis, que é bem positivo, 34 milhões. Bom, e tá aqui. No outro investimento acabou não tendo, né? Por algum motivo. Mas mostrando aqui para vocês, isso também é bem importante. Tá? No outro não tem, talvez porque eles têm um único ativo, não sei. Como eu não conheço aquela ação, aquele FI, eu não posso falar, não posso comentar, né? Mas esse aqui, ó, é bem interessante, porque ele mostra quantidade de imóveis ou de terrenos que esse FI tem especificamente, tá? Então, olha que legal. Ele mostra por estado. Então, esse FI tem em São Paulo, né, tem aí 58% em São Paulo, tem um pouquinho no Rio de Janeiro, um pouquinho aí em Santa Catarina e um pouquinho em Minas Gerais. Ele mostra, inclusive, a metragem desses fundos, tá? Ele também tem alguns contratos, né? Ó. Isso é importante você ver. Poxa, às vezes é um FI que tem muitos contratos a serem vencidos aí em um ano. Isso é um ponto de atenção. Ou tem contratos que vão ser vencidos, que vão vencer daqui 15, 20 anos, né? Nesse caso, ó, 36 meses, então um ano e meio, 78%, pode ser um ponto de atenção, né? Ó, 9 meses, tal, 30 meses, tempo indeterminado. Então é importante que você analise aqui a duração dos contratos.
E aqui ele fala, né, ó, que ele tem quais são os imóveis que ele tem hoje. Aqui novamente, relação por segmento, né? Então ele tem papéis, tem lajes corporativas, shoppings, mas o foco dele mesmo é de 71% em indústria logística. Mostra aí quem são os principais emissores, né? E aqui são os dados que eu já tinha mostrado para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O FI, lembrando, é um fundo imobiliário, então você faz aquisições de imóveis, é como se você comprasse uma casa e colocasse para alugar. Você pode comprar fundos imobiliários de shoppings, fundos imobiliários logísticos, tá? E é importante que você olhe o valor do patrimônio, quanto esse fundo cresceu, se ele tem dívidas, se tem pessoas envolvidas com corrupção, se os proventos estão aumentando ou estão diminuindo. Se a diversificação desse FI é grande, ou se, por exemplo, ele só tem no estado de São Paulo, só tem no estado do Rio de Janeiro, ou se ele tem em vários estados do Brasil, ele tem mais de um prédio, mais de um centro de distribuição. Então é muito importante que você olhe isso antes de fazer investimento. Mas a diferença do FI para ação é que o FI, né, te paga mensalmente os proventos. E as ações costumam ser bimestrais, trimestrais, e você também pode olhar tudo isso aqui no site do Status Invest. Beleza? Então a parte basicamente teórica a gente encerra aqui. Lembrando aí o nosso passo a passo, né? Até voltando aqui. Então, como investir, afinal, né? Primeiro ponto é você definir qual que é o seu perfil. Se você é aquela pessoa mais moderada ou você é aquela pessoa mais agressiva. Depois é você definir a sua estratégia. Então, se você quer pensar num longo prazo e ganhar uma renda fixa, poxa, talvez fundos imobiliários pode ser interessante, né? Porque ele varia pouco e te paga mensalmente um valor. Agora você quer ter um crescimento um pouquinho maior no curto prazo para comprar um imóvel, alguma coisa do tipo, talvez uma ação faça mais sentido. Depois de você definir a sua estratégia, e lembrando, né, que é muito importante você sempre separar aquele valorzinho de pelo menos 10, 20% do seu salário final do mês para você investir, né? Depois disso tudo, você tem que abrir uma conta e uma corretora, tá? Então aí tem várias corretoras, basta você colocar corretoras de ações, vão aparecer um monte, e é muito importante que você analise o quanto essas corretoras vão te cobrar, porque elas cobram taxa, né? As taxas para você fazer aquisições, algumas não cobram, então eu particularmente gosto das que não cobram. Depois você vai alocar o seu dinheiro, então você vai pegar o seu dinheiro que está na sua conta bancária e vai alocar para essa conta nessa corretora, né? Então, como se fosse um banco mesmo. Você vai fazer uma transferência lá de R$ 100, R$ 1.000, R$ 50.000 para sua corretora. E aí, depois disso, você vai comprar o seu ativo. E aí pode ser o tesouro, pode ser uma ação, pode ser um fundo imobiliário. E aí eu vou mostrar para vocês isso, como é que compra nessa próxima e nessa última aula. Legal? Espero que vocês estejam gostando. Lembrando aí, qualquer coisa acessa o nosso site cliqueaulas.com e qualquer dúvida mande aqui no nosso chat, entre em contato com a gente, tá legal? Valeu, pessoal, a gente se vê aí na próxima aula.